que é a importância do Setembro Amarelo, especificamente para os profissionais dessa área? Então, eu costumo dizer que todas as campanhas, elas são extremamente importantes porque elas trazem a visibilidade daquilo que elas defendem, né? Então, falar sobre Setembro Amarelo é a gente trazer à tona a importância desse assunto. Então, é uma realidade que muitas vezes é silenciada, porque falar sobre suicídio, falar sobre morte, falar sobre determinados assuntos, a gente já fica meio apreensivo e muitas vezes a gente quer, ó, correr desses assuntos. Deus me livre de falar de suicídio, Deus me livre de falar de morte, não é verdade? Né? Mas é algo que precisa ser falado, porque quando a gente traz à tona, a gente começa a tornar isso algo mais natural. Não que o suicídio seja, que a gente encare isso com naturalidade e tá tudo bem. Não, muito pelo contrário. A prevenção. Mostrar que quem passa por isso não está sozinho. Mostrar que isso é uma realidade. Pode acontecer comigo, com você. Mas o que importa quando tem as campanhas é mostrar que você não está só. Tem pessoas aqui que cuidam de você, tem pessoas que buscam acolher. E a gente sabe que na medicina veterinária, essa profissão, ela demanda muito da gente, né? É claro que a medicina veterinária tem mais de 80 áreas dentro dessa profissão. Então, existem realmente profissionais da medicina veterinária que não sofrem tanto quanto quem está ali na clínica, né? Seja de grandes, seja de pequenos. Então, a pessoa se descobre numa outra área dentro da profissão e consegue dar conta e leva com uma certa naturalidade, mais tranquilo. Agora, é evidente que na clínica, principalmente na clínica de pequenos, o desafio é muito grande mesmo. E é importante a gente falar sobre isso porque o suicídio é algo presente na nossa profissão, tá? Você tocou num assunto que a taxa de suicídio na veterinária é uma coisa alarmante, né? E o que que você acha que atribui esse dado tão preocupante? Existe algum fator específico da profissão que contribui para isso? Existem alguns fatores que contribuem sim, e não são poucos, tá? Um dos principais é a rotina intensa, plantões puxados, sabe? Longas jornadas, porque quando a gente fala do médico humano, quando ele vai fazer um plantão de 12, 24 horas, ele está rodeado de outros profissionais, né? Ele tem os enfermeiros, tem outros colegas ali, caso tenha alguma dúvida ou alguma emergência, ai, reúne todo mundo ali. Então ele não se sente tão sozinho num plantão de 12, 24 horas. A realidade já do médico veterinário é outra. A grande maioria das vezes é um plantão de 24, de 12, onde ele vai passar a noite toda sozinho. Então, se ele tiver algum desafio mais intenso ali, ele tem que dar conta, né? Ele tem que ser competente, ele tem que fazer valer. E isso exige da gente um estado de espírito muito bom. E para você ver, foi feito um estudo que diz que a veterinária tem vários tipos de transtornos mentais, né, que acontecem, mas sabe quais são as pessoas que mais sentem esses transtornos? Os profissionais que acabam de se formar, as mulheres são mais desafiadas e as pessoas que ainda não têm uma especialização. Então, acaba que quem não tem uma especialização vai fazer a clínica normal. Quem tem uma especialização ganha um pouquinho mais, né? Então, quem está no clínico básico ali, o desafio é mais intenso, porque existem tantos clínicos que o valor da hora ali acaba cada vez diminuindo mais. Aí entra, né, nas questões financeiras, né? Existe uma pressão financeira muito grande. O médico veterinário, a grande maioria não ganha o teto estipulado, né? Então é muito desafiador mesmo, né? Existe uma cobrança muito grande da sociedade com relação ao médico veterinário, porque romantizam muito a profissão de veterinário. Ai, que lindo você é veterinário. Eu sempre brinco assim falando, né? Eu já recebi muitas pessoas falando assim: ai, você é veterinária? Que legal. Ai, que lindo. Eu queria ser veterinária. Só que eu acabei fazendo medicina. Eu queria ser veterinária, mas eu me tornei advogada. Ah, mas eu acho tão lindo, como eu queria, desde pequenininha. Então, tipo assim, fica aquela coisa, se você queria ser veterinária, por que você não fez veterinária, né?
Então, assim, a gente não escolheu fazer veterinário só porque a gente gosta de bichinhos. É um propósito de vida, né? A gente escolheu essa área porque a gente se identifica em cuidar e cuidar com excelência. Mas romantizam muito isso pra gente. Então, acaba que a gente, pelo que eu falei mais cedo, culturalmente também entra nessa onda de romantizar um pouquinho, e aí quando vem os desafios, a gente começa a se cobrar demais. E aí que a gente acaba bugando muitas vezes. Então, rotina intensa, o peso emocional de lidar diariamente, né, com o sofrimento animal e humano, porque não é só o animal que está sofrendo, é o tutor também, e a gente tem que lidar com isso, né? A questão financeira, né, os valores, os salários são totalmente desproporcionais ao que realmente a classe merece, né? Uma cobrança interna de perfeição que a gente nunca vai alcançar, mas que a gente fica correndo atrás disso o tempo todo, né? E tem um fator que ele é muito importante, tá? Que é o fato do veterinário ter um acesso mais fácil a medicamentos letais, né? Então existe muita automedicação, existe vícios que começam a ser adquiridos porque os medicamentos estão ali na palma da mão, né? Então são fatores que acabam contribuindo para que alguns profissionais comecem a desenvolver realmente os transtornos mentais e evolui, né, para uma tentativa de suicídio, para uma ideação suicida e até mesmo para o suicídio. Você falou a questão dos recém-formados e aqueles que ainda não encontraram a sua área. Você acha que a formação acadêmica ela prepara o profissional para lidar com esse impacto emocional da profissão? Então, só que não, né? Eu falo isso com muito pesar, mas também muito confiante de que a gente está no caminho para que essa realidade mude, tá? A formação, ela é excelente na parte técnica, né? Eu fiz uma faculdade do qual eu tenho muito orgulho. Eu fiz aqui na Universidade Federal da Bahia. E se alguém falar para mim que é uma faculdade, é fácil, vai lá, é fácil, passa, é uma faculdade assim. Não é. Os professores são excelentes, cobram, jogam duro, da mesma forma que eles ensinam, eles cobram. Então, assim, eu tive uma formação excelente, tecnicamente. Eu aprendi a cuidar de bichos, eu não aprendi a lidar com o meu emocional quando eu visse uma situação difícil. Eu não aprendi a lidar com pessoas, né? Eu, na época que eu tentei ir para a clínica, eu me dava bem com as pessoas porque eu já fui vendedora. Então, assim, eu gosto de lidar com gente. Eu aprendi a lidar com pessoas em uma outra oportunidade na minha vida. Mas nem todos têm essa oportunidade, né? Então, lidar com um ser humano ali que está na sua frente e que está chorando, que está reclamando, que está brigando com você e você manter a inteligência emocional e ali continuar ali empaticamente entendendo que aquilo ali faz parte do processo. Gente, quem é que faz isso? Né? Tem que passar um tempo lá com os monges para voltar mais pleno, mas, gente, não dá, né? Então a gente acaba se desafiando o tempo todo nesse quesito. Então eu acho que a faculdade, né, a formação acadêmica ainda peca um pouco nesse sentido, mas eu tenho convicção de que estamos mais perto do que longe para estar fazendo com que tenham novas disciplinas, né? Que possa estar preparando melhor esses futuros profissionais, entendendo que essa parte emocional de saúde mental ela é extremamente importante. O que você acha que poderia ser mudado no currículo, na matriz curricular, para mexer mais na saúde mental? Eu acho que disciplinas, colocar disciplinas na grade e não optativas, disciplina mesmo, fazendo valer. É disciplina que não tem, você não pode escapar, você tem que passar por ela, porque ali traz muito ganho, né? Geralmente, quem são as pessoas que fazem medicina veterinária? São jovens, são pessoas que ainda estão pouco preparadas para a realidade profissional. Né? A gente já é difícil tomar decisão com 18 anos, qual a profissão que eu vou fazer? Nem todo mundo quer isso desde pequenininho, né? Então chega ali com 18 anos, o pai e a mãe falam: e aí, vai fazer que faculdade? Tem que fazer. E aí opta pela veterinária e dentro do curso ter uma disciplina que fale: olha, vocês realmente fizeram uma boa escolha na profissão de vocês, tem desafios e um dos principais é a saúde mental. Então a gente vai trazer aqui elementos que vão contribuir para que quando vocês tenham desafios fique mais fácil, porque cada um de fato vai conseguir ali no seu jeitinho, né, vamos dizer assim,
dar conta, né? Mas tendo uma base já ajuda muito. Tem a questão, né, que a gente aprende na faculdade, a gente é treinado em tudo para salvar vidas. Mas aí vem a questão da eutanásia, que é a única saída em muitos casos para acabar com o sofrimento daquele animal. Como que o profissional ele pode equilibrar o sentimento de impotência com o objetivo de aliviar esse sofrimento? Essa questão da eutanásia é muito interessante. Eu gosto de falar disso porque eu gosto de falar de coisas que a gente consegue trazer uma outra visão. E não aquela que já está ali, né? Quando eu falo de eutanásia em alguns encontros, todo mundo fica, socorro, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu já estou enlouquecendo, eu não quero fazer, mas me obrigam a fazer. E assim, a questão da eutanásia, a gente precisa ressignificar o sentido da eutanásia. Não somos assassinos quando a gente faz uma eutanásia, é muito pelo contrário. Nós somos o anjo daquele momento para ajudar a dar dignidade para aquele animal. Nós fomos capacitados para entender qual é a necessidade daquele animal e poder proporcionar a ele. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, não é qualquer profissional, somos nós. Olha que privilégio. Então Deus coloca na nossa mão não a responsabilidade, o peso de falar, meu Deus, mais um vai para minha lista. Quando eu chegar lá no céu, será que eu vou pro céu mesmo? Porque Deus vai falar, já tem 10 aqui, você matou 10 cachorros. Não é sobre isso, sabe? É sobre você dar a oportunidade daquele animal deixar de sofrer. Porque ele às vezes está aqui sofrendo demais. Então vale a pena o profissional entender que ele foi capacitado para isso. Que se ele se sente bem e consegue enxergar que ele tem um papel muito importante naquele momento, do qual é um papel especial e valoroso, ele faz isso de uma forma tranquila. É claro que quando a gente fala de eutanásia, é muito importante a gente entender que você vai fazer um procedimento para ajudar um animal a deixar de sofrer. Porque ele está com um processo de que não tem mais cura, ele já está vocalizando demais, todo medicamento que a gente dá já não faz mais efeito, ele está sofrendo. Então, quando você chega nessa situação e você consegue ali dar dignidade para ele através da eutanásia, não tem motivo para você se sentir mal. A questão é, você está seguro para fazer isso? Você está convicto? Porque se você tiver algum tipo de dúvida, diga que não vai fazer e tá tudo bem também, tá? Na nossa profissão, a gente precisa aprender o que a gente quer e o que a gente não quer. E está tudo bem. É um direito nosso. Né? Não é, mas todo profissional, todo veterinário faz isso, tem que fazer. Não, não é todo veterinário que faz isso. Então, a primeira coisa é decidir o que você quer. E se for tranquilo para você fazer eutanásia, ótimo, parabéns, show de bola. Eu sei que você vai ser responsável o suficiente para levar dignidade. Agora, se você tiver dúvida com relação àquela eutanásia, não faça. Porque senão depois você vai ficar se culpando de ter feito algo do qual você não tinha certeza se era para ser feito ou não. Então, eu acho que vale a pena a gente ressignificar essa história, tá? Quando a gente faz uma eutanásia, não somos assassinos, muito pelo contrário. Nós somos pessoas que estudamos, nos qualificamos para levar dignidade para a família e para o animal. Eu acho que então é um conselho que você já deixa, né? Só fazer se a gente tiver certeza daquilo. Exatamente. E tudo, tá? Tudo. Tudo que for. Na vida e principalmente dentro da veterinária. Só faça aquilo que você tiver convicção. Do contrário, fala, olha, não faço. E tá tudo bem. Mas tem aquele também, o ideal, né? A gente acompanha o paciente por meses, faz de tudo pelo paciente. A gente tem aquela sensação que o paciente vai melhorar e depois tem aquela recaída que a gente acha que fez tudo, mas teve a recaída, vai precisar de eutanásia. E aí que eu acho que é um dos maiores gatilhos que causa a frustração da gente, porque a gente achou que ele ia melhorar, teve aquele pinguinho de esperança. Não foi um paciente que já chegou mal, que a gente já sabia que seria eutanásia. Foi aquele que a gente acompanhou todo o processo, acreditou, confiou e no fim não deu certo. Então, é aí que tá o segredo também. Nós vamos ressignificar essa história de que você falhou. Você não falhou. Porque o resultado do seu trabalho não está no desfecho dele, está no processo. Entende? Então, foi um sucesso toda a nossa tentativa, mas não foi, não deu para ser.
E isso daí não depende de mim. O que dependia de mim, eu fiz. Então eu não falhei. Quando a gente se coloca nesse papel de que a gente tem que fazer valer, a gente tá querendo ocupar um espaço que não é nosso, é o espaço de Deus. É Deus que vai decidir que horas que a gente vai embora, que horas que um animal vai embora. E aí, a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai percebendo, amadurecendo na profissão, e vai percebendo que muitos tutores pegam um problema que é deles e joga na mesa de vocês, na nossa mesa como veterinário. E aí vem a expertise da vida, a maturidade da vida, e aí a gente aprende a pegar esses e devolver. Eu não sou Deus, eu sou veterinário. O que acontece? A gente não vai dizer isso pro tutor porque ele vai se ofender. Mas o que acontece? Quando a gente faz aquela velha anamnese ali, a gente tá investigando muita coisa. Tanto é que a gente repete umas perguntas de outro jeito para ver se pega a pessoa de calça curta, né? Pra ver se ela falou a verdade mesmo. Eu conversei com uma veterinária esses dias e ela me disse assim: Pri, eu não atendo aos sábados. Eu só atendo durante a semana com hora marcada. Quando é uma emergência, eu atendo no sábado. Mas ainda assim eu investigo. Não é porque me ligaram falando que é emergência que eu saio correndo de deixar com a minha família para ir lá atender um animal. Por quê? O que é emergência? Às vezes a emergência foi na terça-feira. Só que o tutor não tinha tempo. Ele foi enrolando, 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 chega no sábado desesperado e quer que você atenda. Isso é um problema seu? Entende? Então a gente precisa pesar. Eu vou porque eu tô precisando dessa grana. Então você vai de cabeça tranquila. Eu vou porque eu gosto. Então você vai decidir o que você quer fazer. Porque muitos tutores, eles fazem isso com a gente. E a gente quer ocupar... Eu vou já dizer um negócio aqui que vai ser bom assim para a conversa toda. Nós, veterinários, temos a mania de querer ocupar o quadrado de outras pessoas. O que é esse negócio do quadrado? Pri, Deus, ele faz isso com todo mundo, mas vamos resumir para nossa área da veterinária. Ele dá um terreninho pra gente ocupar. Então, o meu terreno tem tantos metros quadrados, o seu tem tantos metros quadrados, cada um tem um terreninho ali, um quadradinho de metros quadrados. A gente, muitas vezes, está no nosso terreninho ali, e a gente tem que ficar ali, para a gente ser profissional, coerente e equilibrado na vida, com pai, com mãe, em todos os lugares onde cabe esse quadrado. Só que a gente tem mania de querer sair desse quadrado. E quando a gente sai desse quadrado, a gente está gritando e falando, eu sou o Superman. Só que quando o Superman sai da zona de conforto dele ali, ele encontra o quê? A Kryptonita. E a Kryptonita acaba com ele. Então, brincando, a gente não pode sair do nosso quadrado. E o que é o seu quadrado? As suas responsabilidades, as suas coisas. A gente veterinário quer pegar as dores de todo mundo e colocar nas costas. Começou errado. Você é veterinário, você não é o padrinho de nenhum cachorro ali. Então, é ser um frio, mas que não é ser frio, é muito pelo contrário, é ser amoroso consigo, é ser amoroso dando uma energia positiva para aquilo ali, se respeitando. Quando a gente faz isso, as pessoas respeitam a gente. Quando a gente quer agarrar o mundo e dar conta de tudo, a gente não consegue sair do lugar e as pessoas percebem, porque a gente está tão pesado carregando o problema do outro que a gente não sai do lugar. Então, a dica de mestre é: sejam super-heróis dentro do quadrado de vocês. Não queira sair voando por aí gritando que você é uma super-heroína, que você é um super-herói. A Kryptonita acaba com a gente. Faz sentido quando eu trago essa coisa do ideal, né? Ai, a gente tem que ser... Não, gente, a gente é ser humano. A gente tem que ser só o que a gente tem que ser. A gente tem que ser o básico que a vida exige da gente. O básico perfeito. Eu não quero alta performance. Esse negócio de alta performance acaba com a gente. Porque a gente quer uma meta que muitas vezes não é pra gente alcançar. Pode ser pro outro, mas pra mim não. E isso me exige tanto que daí isso também provoca questões de saúde mental. Porque eu começo a ficar ansiosa por uma coisa que eu nunca vou alcançar. Eu começo a ter depressão, eu começo a ter insônia, e aí vem um burnout. Você começa a se sentir exausto, desconectada com tudo, e aí você fala, o que está acontecendo? Nunca sentiu aquilo na vida, acha que aquilo ali é só um momento. Na hora que vai ver, isso se estende a uma, 2, 3 semanas, 1 mês, 3 meses. O que está acontecendo? E quando vai ver, realmente, daqui a pouco está dependendo de remédio, ou está idealizando já, tendo ideações suicidas. Então, a vida, ela é básica. A vida, ela é simples. Então, vamos na nossa simplicidade, daquilo que a gente pode fazer. Não vamos ficar pulando, indo pro terreno do outro. Ah, mas eu vou ajudar. Não, fica na sua.
respira, dê o seu passo de cada vez, sabe? Eu acho que a gente precisa trazer as coisas com mais leveza e se respeitar, trazer autoridade, sabe, pra gente. Respeito, quando a gente se respeita, a gente mostra pra todo mundo que a gente tem uma certa autoridade que ninguém mexe.